Existe uma guerra invisível acontecendo agora mesmo na sua casa. Não, eu não estou falando de brigas entre marido e mulher ou de conflitos com os filhos. Estou falando de algo que você não vê, mas que está destruindo a paz do seu lar palavra por palavra. É como um vazamento silencioso que corrói as fundações de um prédio. Ninguém percebe até que tudo desmorona. E o mais assustador, você mesmo pode ser o responsável por esse vazamento. Talvez você esteja pensando que eu exagero, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já entrou numa casa e sentiu que algo estava errado, mesmo que tudo parecesse normal? Aquele peso no ar que você não consegue explicar, aquela tensão invisível que faz você querer ir embora. Muitas vezes, isso não tem nada a ver com o que você vê. Tem a ver com o que foi falado ali. As palavras que foram plantadas naquele solo espiritual estão germinando frutos de discórdia, angústia e escuridão. Jesus foi direto quando disse: a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o inimigo conhece essa verdade melhor do que qualquer teólogo. Ele sabe que não precisa invadir sua casa com manifestações espetaculares. Basta sussurrar no seu ouvido para que você mesmo, com sua própria voz, abra as portas e convide as trevas para entrar. Hoje eu vou revelar 5 palavras que funcionam como chaves mestras para o mal. Palavras comuns que você provavelmente usa sem pensar, mas que espiritualmente são como bombas de efeito retardado. Elas explodem devagar, destruindo relacionamentos, sufocando sonhos, bloqueando bênçãos. E o pior, a maioria dos cristãos não faz ideia do estrago que está causando. Se você está disposto a proteger sua família de verdade, escreva agora nos comentários: Senhor, guarda minha boca. Não é superstição. É um compromisso espiritual que o céu leva a sério. E quando você declara isso publicamente, você está dizendo ao inimigo: chega, a partir de hoje, minha língua serve a Deus. Antes de continuar, preciso te avisar. A última palavra que vou revelar é a mais traiçoeira de todas. Ela não parece ofensiva, não soa agressiva, mas tem o poder de trancar as portas do impossível e fazer você desistir antes mesmo de tentar. Se você já se sentiu preso numa vida sem saída, essa palavra pode ser a razão. Deixe seu like agora, porque essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. Tem gente sofrendo há anos sem saber que a solução está na própria boca. E se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui você vai encontrar verdades que ninguém mais tem coragem de dizer. Verdades que incomodam, mas que libertam. Sabe o que Padre Pio costumava dizer? Que o demônio tem medo de uma casa onde as palavras são vigiadas e o rosário é rezado. Porque quando você aprende a dominar sua língua, você se torna espiritualmente perigoso, você deixa de ser vítima e se torna guerreiro. E é exatamente isso que o inferno não quer que aconteça. Então respire fundo, prepare seu coração, porque o que vem agora vai expor raízes que você nem sabia que existiam, vai revelar brechas que você deixou abertas sem perceber, e vai te dar as ferramentas para fechar essas portas de uma vez por todas. A transformação da sua casa começa hoje, e começa aqui. Você precisa entender algo que a maioria dos cristãos ignora. Suas palavras não evaporam no ar depois que você as pronuncia. Elas continuam existindo. Elas criam ondas invisíveis que reverberam no mundo espiritual. É como jogar uma pedra num lago. Você vê apenas o momento do impacto, mas as ondas continuam se expandindo muito depois que a pedra já afundou. Jesus não estava fazendo poesia quando disse: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ele estava revelando uma lei espiritual. Suas palavras são termômetros do seu interior, mas não são só termômetros. São também construtoras de realidade. Elas moldam atmosferas, atraem ou repelem presenças espirituais, abrem ou fecham portais invisíveis. A Bíblia é clara em Provérbios: a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é exagero literário, é física espiritual. Cada palavra que sai da sua boca libera uma força. Essa força pode ser criativa ou destrutiva, pode ser bênção ou maldição, pode ser luz ou treva, e você escolhe, consciente ou inconscientemente, qual força vai liberar. Padre Pio tinha uma sensibilidade tão aguçada
que ele conseguia sentir quando alguém estava vivendo sob o peso de palavras erradas. Ele dizia que certas expressões funcionam como fissuras na armadura espiritual de uma pessoa ou de uma família. Imagine que sua casa tem uma proteção invisível, como um escudo de luz. Cada palavra negativa que você pronuncia cria uma rachadura nesse escudo. E pelos buracos entram coisas que você nunca convidou conscientemente. Desânimo, confusão, conflito, doença. Você já entrou numa casa e sentiu aquele peso inexplicável, aquela tensão que você não vê, mas sente na pele. Não tem nada de errado visivelmente. A casa está limpa e arrumada, mas tem algo no ar. Aquilo não é imaginação, é atmosfera espiritual. E essa atmosfera é criada, em grande parte, pelo tipo de conversa que acontece ali. Uma casa onde se fala de Deus, onde se declara gratidão, onde se expressa amor, tem uma leveza. Mas uma casa onde se profere ódio, onde se decreta fracasso, onde se cultiva queixa, fica densa, pesada, sufocante. Deixa eu te contar algo que vi acontecer. Uma família vivia num inferno de brigas constantes. Ninguém se entendia. Os filhos adoeciam sem motivo aparente. O dinheiro evaporava. Até que eles foram confrontados num retiro. Que tipo de palavras vocês usam em casa? E aí começou a revelação. O pai vivia dizendo que odiava a vida dele. A mãe repetia como um mantra que a família era um fardo. Os filhos cresceram ouvindo que eram problemáticos, difíceis, uma cruz. A casa inteira estava contaminada por decretos de morte. Quando eles perceberam isso, fizeram um pacto. Decidiram vigiar cada palavra. Nos primeiros dias foi um choque. Eles descobriram que quase não conseguiam conversar sem usar expressões negativas. Mas perseveraram. Trocaram maldição por bênção. Trocaram queixa por gratidão. E em poucas semanas, algo mudou. As brigas diminuíram. A paz começou a voltar. As crianças melhoraram. Foi como se alguém tivesse aberto as janelas e deixado o ar puro entrar. Isso não é magia. É princípio bíblico. Deus criou o universo com palavras. Haja luz, e a luz existiu. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Isso significa que nossas palavras também têm poder criativo. Quando você declara algo com fé, você está liberando força criadora. Mas quando você declara algo negativo repetidamente, você está criando também, só que está criando destruição. Por isso eu vou revelar agora 5 palavras específicas que você precisa eliminar. Não são as únicas palavras perigosas, mas são as mais comuns e as mais devastadoras. São palavras que milhões de cristãos usam todos os dias, sem saber que estão desarmando a própria proteção espiritual. Prepare-se, porque reconhecer essas palavras na sua boca pode doer, mas é uma dor necessária. É a dor da cirurgia que remove o tumor antes que ele te mate. Primeira palavra: ódio. A primeira palavra que precisa desaparecer do seu vocabulário é tão comum que você provavelmente a usou hoje sem perceber. É uma palavra de 4 letras que parece inofensiva quando escapa num momento de frustração. Mas, espiritualmente, é como jogar gasolina numa fogueira invisível. Ódio. Ah, mas eu só disse que odeio segunda-feira. Eu só falei que odeio essa situação. Você acha que é só um desabafo. Mas vou te contar algo que Padre Pio revelou e que poucos levam a sério. Cada vez que você pronuncia a palavra ódio, você está acendendo uma vela no altar errado. Você está invocando o oposto do Espírito Santo. Porque Deus é amor, e ódio é a linguagem do inferno. Pensa comigo. Quando você diz, eu odeio meu trabalho, o que você está decretando? Que o lugar onde você passa a maior parte do seu dia é digno de repulsa. Você está criando uma prisão emocional. Está infectando seu próprio sustento com veneno espiritual. E depois você se pergunta por que chega em casa exausto, irritado, sem paciência com ninguém. É porque você alimentou o ódio durante 8 horas seguidas. Ou pior, quando você fala na frente dos seus filhos, eu odeio aquela pessoa, você não está só expressando antipatia. Você está plantando sementes de amargura no coração deles. Está ensinando que é normal cultivar ódio. E essas crianças vão crescer achando que carregar ressentimento é parte da vida cristã.
quando na verdade é o oposto. A Bíblia não deixa margem para dúvida. 1 João diz que quem odeia seu irmão está nas trevas. Não diz que está tendo um dia ruim. Diz que está nas trevas. É geografia espiritual. Quando você odeia, você sai do território da luz e entra no território da morte. E cada vez que você pronuncia essa palavra, você está caminhando um passo a mais na direção errada. Quer saber o antídoto? Não é fingir que você não sente raiva. É escolher o perdão antes que a raiva se transforme em ódio. Toda vez que vier aquela vontade de dizer "eu odeio", respire fundo e declare: "Eu escolho perdoar", mesmo que doa, mesmo que pareça injusto, porque o perdão não libera quem te machucou. Ele libera você. Ele arranca as raízes venenosas, antes que elas destruam sua alma. Segunda palavra: maldição. Agora presta atenção, porque essa segunda palavra é usada com uma frequência que assusta. E o pior, geralmente vem da boca de quem deveria estar pronunciando bênção. A palavra é maldição. E eu preciso ser direto com você. Se você já chamou seu filho de maldição, se já disse que seu casamento é uma maldição, você precisa se arrepender agora, porque você jogou uma bomba espiritual na vida de quem você ama. Provérbios não está brincando quando diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é poesia, é lei espiritual. Quando um pai olha para o filho e diz: "Você é uma maldição na minha vida", aquela criança não ouve só uma frase de raiva. Ela ouve um decreto, e esse decreto vai persegui-la. Vai criar marcas invisíveis que ela vai carregar para a escola, para os relacionamentos, para o futuro. Ela vai crescer acreditando que é um erro, um peso, um fardo. Eu conheci um homem de 40 anos que vivia sabotando a própria felicidade. Destruía empregos bons. Afastava pessoas que o amavam. Vivia num ciclo de autodestruição que ele não conseguia explicar. Até que num processo de cura interior, ele se lembrou. Aos 7 anos, ouviu a mãe gritar, bêbada, que ele era uma maldição. Uma frase, uma única frase, mas que funcionou como uma sentença de morte espiritual. Levou 33 anos para ele descobrir que estava vivendo sob o peso daquelas palavras. E não é só sobre filhos. Tem gente que decreta maldição sobre o próprio casamento, sobre o trabalho, sobre a cidade onde mora. Esse lugar é amaldiçoado. Esse casamento está debaixo de maldição. Cada vez que você fala isso, você está concordando com o inimigo. Você está assinando um contrato espiritual que autoriza as trevas a agirem. Mas escuta bem, Deus nunca planejou maldição para você. Ele planejou bênção, abundância, vida plena. O problema é que quando você insiste em decretar o contrário, você amarra as mãos de Deus, porque Ele respeita o livre-arbítrio. Ele não vai forçar bênção onde você está declarando maldição. Então hoje, agora, você precisa quebrar esse ciclo. Se você já pronunciou maldição sobre alguém, peça perdão. Se você ouviu isso na sua infância, renuncie. Declare em voz alta: "Eu não sou maldição, eu sou bênção. Minha família é bênção. Minha casa é bênção." E quando você começar a decretar isso com fé, vai ver como as coisas começam a mudar. Porque palavras de bênção abrem portas que a maldição trancou. Terceira palavra: azar. Agora vamos para uma palavra que parece inofensiva, que todo mundo usa, que até cristãos comprometidos soltam sem pensar, mas que espiritualmente é uma negação frontal da providência divina. Azar. Que azar o meu! Eu nasci azarado. Hoje foi um dia de azar. Soa familiar? E você sabe o que você está fazendo quando fala isso? Está declarando que sua vida é governada pelo acaso, que você é vítima de forças cegas e aleatórias, que Deus não está no controle, que a sorte manda mais do que a graça. Isso é o oposto da fé. Fé verdadeira declara que nada na sua vida é acidental, que até as tempestades têm propósito, que Deus está no controle até quando parece que tudo desmoronou. Jeremias não estava exagerando quando Deus disse através dele: "Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de desgraça, para vos dar um futuro cheio de esperança." Quando você acredita em azar, você vive como órfão espiritual.
como alguém que está jogado no mundo sem proteção, sem direção, sem pai. Você vê cada problema como confirmação de que é azarado, cada dificuldade como prova de que nasceu sob uma estrela ruim. E sabe o que acontece? Você para de lutar, para de buscar soluções. Simplesmente aceita o sofrimento como destino. Eu conheci um homem que vivia preso nessa mentalidade. Tudo o que dava errado na vida dele era azar. Perdeu o emprego? Azar. Casamento acabou? Azar. Saúde piorou? Azar. Ele tinha uma desculpa pronta para tudo. E sabe qual era o problema real? Enquanto ele culpava o azar, ele nunca assumia a responsabilidade, nunca buscava mudança. Vivia num ciclo de autocomiseração disfarçada de humildade, até que alguém teve coragem de sacudi-lo. Pare de falar de azar e comece a falar de graça. No começo ele achou ridículo, mas experimentou. Toda vez que algo ruim acontecia, em vez de dizer que azar, ele respirava fundo e declarava: Deus tem um propósito nisso. E sabe o que aconteceu? Ele começou a enxergar portas onde antes só via paredes. Começou a encontrar soluções onde antes só via problemas. A vida dele não ficou perfeita, mas a perspectiva mudou completamente. Porque não existe azar no vocabulário de quem tem fé. Existe graça. Existe providência. Existe um Deus que transforma até o caos em oportunidade. Então arranque essa palavra da sua boca. Toda vez que você quiser dizer azar, pare e declare: a graça de Deus é suficiente. E você vai ver como sua forma de encarar a vida muda radicalmente. Agora para tudo, e me responde com honestidade. Quantas dessas 3 palavras você usa regularmente? Ódio, maldição, azar. Não precisa sentir culpa, mas precisa assumir responsabilidade. Porque o primeiro passo para a mudança é reconhecer onde você está errando. Eu quero que você faça algo agora. Escreva nos comentários qual dessas 3 palavras você mais precisa eliminar da sua vida. Não precisa contar a história toda, só escreva a palavra. Esse ato simples de reconhecimento já é o começo da transformação. E quando você expõe publicamente o que precisa mudar, você está fazendo um compromisso não só comigo, mas com Deus e com você mesmo. E se essa mensagem está mexendo com você, se está desconfortável porque reconheceu sua própria voz nessas palavras, isso é bom. Significa que o Espírito Santo está trabalhando. Deixe seu like agora. Compartilhe com 3 pessoas que você ama. Porque muita gente está sofrendo sem saber que a própria boca tem sido o instrumento da própria destruição. Nós somos uma família aqui. Uma comunidade de pessoas imperfeitas que estão buscando crescer na fé. E crescer na fé significa crescer também no domínio da língua. Tiago disse que quem consegue controlar a língua é capaz de controlar o corpo todo. É um dos desafios mais difíceis da vida cristã. Mas é possível. E você não está sozinho nessa jornada. Agora respira fundo, porque as próximas 2 palavras que eu vou revelar são ainda mais sérias. Uma delas tem a ver com o destino eterno. E a outra é a armadilha mais sutil do inimigo. Ela te faz desistir antes mesmo de você perceber que desistiu. Fique comigo. O que vem agora pode mudar sua vida para sempre. 4ª palavra: inferno. Chegamos agora numa palavra que virou piada, que virou xingamento de boteco, que as pessoas soltam sem pensar 2 vezes, mas que carrega o peso espiritual mais aterrorizante de todas: inferno. E eu não estou falando de usar a palavra para explicar a doutrina. Estou falando de quando você manda alguém ir para o inferno, ou diz que sua vida é um inferno. Você sabe o que é o inferno de verdade? Não é metáfora, não é figura de linguagem. É o lugar de tormento eterno onde não existe mais esperança, mais amor, mais luz. É a separação definitiva de Deus. E quando você usa essa palavra como insulto, você está desejando isso para alguém. Você está decretando condenação eterna. Mesmo que seja num momento de raiva, mesmo que você não acredite que tem poder, espiritualmente você está abrindo uma porta. Padre Pio teve visões do inferno. Ele viu as almas atormentadas. Viu o desespero eterno.
E por isso ele implorava: nunca, nunca desejem o inferno para ninguém, nem para o pior inimigo, porque o inferno é pior do que qualquer mente humana consegue imaginar. É a ausência total de tudo o que torna a existência suportável. E tem mais: quando você diz que sua vida é um inferno, você está blasfemando contra a providência de Deus. Por mais difícil que seja a sua situação aqui na Terra, ela não é o inferno. Você ainda respira, ainda tem chance de mudança, ainda pode se arrepender, recomeçar, encontrar Deus. No inferno verdadeiro, não existe essa possibilidade. É o fim de toda esperança. Então pare agora de usar essa palavra de forma leviana. Quando você sentir raiva, quando quiser xingar, escolha outras palavras. Ou melhor, escolha o silêncio. Porque o silêncio é 1000 vezes melhor do que decretar condenação. E em vez de falar de inferno, comece a declarar céu. Declare que sua casa é um pedacinho do céu na terra, que sua vida está caminhando rumo à eternidade com Deus. Mude a geografia espiritual das suas palavras. 5ª palavra: nunca. E agora chegamos à palavra mais perigosa de todas. A que parece menos agressiva, mas que espiritualmente é a mais devastadora. Uma palavra que fecha portas, mata sonhos e enterra esperanças antes mesmo que elas nasçam. Nunca. Eu nunca vou conseguir. Nunca vou ser feliz. Nunca vou mudar. Você acha que está só expressando frustração. Mas sabe o que você está fazendo de verdade? Está construindo um muro entre você e os milagres de Deus. Está decretando que sua situação atual é permanente, imutável, eterna. E isso é exatamente o que o inimigo quer ouvir. O diabo não precisa te atacar se você mesmo faz o trabalho dele. Ele só precisa sussurrar no seu ouvido: você nunca vai sair dessa. E quando você concorda, quando você repete isso em voz alta, você se torna cúmplice da própria destruição. Você fecha as comportas da graça. Você amarra as mãos de Deus. Mas eu tenho uma notícia para você. Deus é o Deus do sempre. Sempre há misericórdia. Sempre há uma nova chance. Sempre há possibilidade de recomeço. A Bíblia está cheia de nuncas que Deus transformou em sempre. Sara nunca teria filhos, mas teve Isaque. O Mar Vermelho nunca se abriria, mas se abriu. Lázaro nunca voltaria, mas voltou. O problema é que quando você vive repetindo nunca, você cria uma blindagem de incredulidade ao seu redor. Você para de enxergar possibilidades, para de lutar. Desiste antes de começar. E aí você realmente fica preso, não porque Deus não pode te ajudar, mas porque você mesmo trancou a porta. Conheci uma mulher que passou 15 anos dizendo: eu nunca vou superar isso. E sabe o que aconteceu? Ela não superou. Não porque fosse impossível, mas porque ela alimentou a derrota todos os dias com as próprias palavras. Até que alguém a confrontou. Quantas vezes por dia você decreta sua própria prisão? Foi como um tapa na cara. Ela percebeu que era a própria carcereira. Então ela fez algo radical. Toda vez que a palavra nunca vinha à mente, ela substituía por em Deus, sempre. Em Deus, sempre posso recomeçar. Em Deus, sempre há esperança. Em Deus, sempre sou amada. E em 6 meses, a vida dela virou de cabeça para baixo. A libertação que parecia impossível aconteceu. Agora eu te pergunto, que nuncas você tem decretado sobre sua vida? Que portas você trancou com suas próprias palavras? Hoje é o dia de você pegar a chave e abrir de novo. Arranque o nunca e plante o sempre de Deus, porque com Ele todas as coisas são possíveis. Sempre. Agora você conhece as 5 palavras: ódio, maldição, azar, inferno, nunca. Mas conhecer não basta. Você precisa agir, porque informação sem transformação é só entretenimento espiritual, e eu não estou aqui para te entreter. Estou aqui para te equipar. Então vamos ao prático. Como você faz para substituir veneno por antídoto? Como você reprograma uma boca que passou anos falando errado? Não é mágica instantânea, é disciplina diária, é vigilância constante. Mas é possível, e os resultados valem cada esforço. Primeiro, tome consciência. A maioria das pessoas fala no piloto automático. Palavras saem sem filtro. Então, o primeiro passo é desacelerar.
Antes de falar, pergunte-se: o que estou prestes a dizer edifica ou destrói? Aproxima ou afasta? Abençoa ou amaldiçoa? 3 segundos de reflexão podem evitar anos de consequências. Segundo, substitua imediatamente. Toda vez que você escorregar e soltar uma palavra errada, não deixe ela pairando no ar. Corrija na hora. Se você disse "eu odeio isso", respire e declare em voz alta: "Na verdade, eu escolho perdoar". Se falou que azar, corrija: "A graça de Deus me sustenta". Parece estranho no começo, mas com o tempo vira hábito. Terceiro, envolva sua família. Faça um pacto com todos da casa. Explique o que você aprendeu e dê permissão para que eles te corrijam quando você errar. Transforme isso num projeto familiar. Vocês podem até criar um código, um gesto discreto que alerta quando alguém escorrega. Isso tira a vergonha e cria cumplicidade. Quarto, ore pela sua boca. Toda manhã antes de começar o dia, faça uma oração simples. Senhor, guarda minha boca hoje. Que cada palavra que sair dos meus lábios seja digna de ti. Peça ao Espírito Santo que te dê sensibilidade. Que ele te cutuque por dentro quando você estiver prestes a falar errado. Ele faz isso. Mas você precisa pedir e estar atento. Quinto, encha seu coração com o certo. Lembra o que Jesus disse? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se você quer mudar sua boca, precisa mudar seu coração. Leia a Bíblia, ouça louvores, consuma conteúdo que edifica, porque se seu coração está cheio de lixo, sua boca vai falar lixo. Mas se seu coração está cheio da palavra, sua boca vai jorrar vida. Deixa eu te contar uma história final. Conheci uma família que estava à beira do colapso, divórcio iminente, filhos rebeldes, dívidas acumuladas, tudo estava desmoronando. Então eles fizeram algo radical. Consagraram o vocabulário da casa inteira. Colocaram versículos sobre o poder da língua em cada cômodo. Fizeram reuniões semanais para prestarem contas uns aos outros. E em 6 meses, a casa virou do avesso. O casamento foi restaurado. Os filhos voltaram. As finanças se organizaram. Não foi milagre da noite para o dia. Foi obediência diária. Foi vigilância constante. Foi escolher, palavra por palavra, construir em vez de destruir. E Deus honrou, porque quando você faz a sua parte, Ele sempre faz a parte dele. Então não deixe isso só na teoria. Comece hoje, agora, na próxima conversa que você tiver, vigie sua língua, escolha suas palavras. E você vai perceber como a atmosfera ao seu redor começa a mudar. Como relacionamentos melhoram, como oportunidades surgem, como a paz volta. Padre Pio dizia que uma casa onde as palavras são vigiadas e o rosário é rezado se torna um santuário. Um pedaço do céu na terra. E isso não é privilégio de santos. É possibilidade para qualquer família que decidir levar isso a sério, inclusive a sua. Então chegamos ao fim. Mas não é um fim, é um começo. Porque hoje você tomou conhecimento de algo que a maioria dos cristãos ignora: o poder devastador ou transformador das suas palavras. E agora você não pode mais fingir que não sabe. Você tem uma escolha clara na sua frente. Pode deixar esse vídeo passar como mais um conteúdo interessante que você assistiu e esqueceu em 2 horas. Ou pode decidir que hoje é o dia em que tudo muda. Que sua casa vai deixar de ser um campo de batalha espiritual e vai se tornar um santuário. E essa decisão não é emocional, é prática. É agir. As 5 palavras estão reveladas: ódio, maldição, azar, inferno, nunca. Você sabe agora o estrago que elas causam. Sabe as portas que elas abrem para o inimigo. Sabe como elas bloqueiam a graça e sufocam os milagres. Não tem mais desculpa. A ignorância acabou. Agora é responsabilidade. Então eu quero que você faça algo muito específico agora. Escreva nos comentários o nome da sua família e qual dessas 5 palavras você mais precisa eliminar. Pode ser uma, podem ser todas. O importante é você assumir esse compromisso publicamente, porque quando você declara isso, você está fazendo um pacto. E nós, essa comunidade de fé, vamos orar por você.
Vamos pedir que Nossa Senhora cubra sua família e te dê forças para vencer essa batalha. E se essa mensagem realmente tocou você, se percebeu que sua própria boca tem sido a porta de entrada para o mal, compartilhe este vídeo. Mande para alguém que você ama, para alguém que está sofrendo sem entender por quê. Porque muitas vezes a pessoa está orando, jejuando, buscando libertação, mas continua presa. E o motivo? Ela mesma está decretando a própria prisão com as palavras que fala. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique agora no botão de inscrição. Ative as notificações. Porque aqui você vai encontrar verdades que transformam, que libertam, que equipam. E se você quer nos ajudar a alcançar mais pessoas com essa mensagem, considere se tornar membro do canal. Seu apoio faz diferença real. Juntos, somos mais fortes. Eu vou encerrar com uma bênção sobre você. Que o Senhor Jesus purifique sua boca e seu coração, que Ele te dê sabedoria para escolher palavras de vida, não de morte. Que sua casa se transforme num lugar onde os anjos gostam de habitar. Que Nossa Senhora te envolva com o manto dela e te proteja de todo o mal. E que você experimente, começando hoje, o poder transformador de uma língua consagrada a Deus. Amém. Lembra do que Padre Pio dizia: reze, tenha fé e não se preocupe. A proteção que você busca está mais perto do que você imagina. Ela começa na sua boca. Que Deus te abençoe abundantemente. Até o próximo vídeo.